Boa noite. Boa noite. Queria primeiro agradecer a Deus por eu poder estar aqui. Bom, vou falar só um pouquinho sobre o acampamento que a gente teve, não sei se vou conseguir falar rapidinho sobre, foi muito incrível esse acampamento. Bom, eu quero começar nem falando sobre como embaixador, como foi estar lá, quero falar como foi como cristão estar lá. Olha, assim, a gente chegou no primeiro dia, aquela bagunça, né? Porque tem que arrumar as coisas, tem o tempo de comer, tem o tempo de fazer tudo, a gente já fica analisando a listinha lá para poder ver como que é o horário. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, cada mensagem que eu ouvi lá tocou no meu coração profundamente. Os pastores que foram distribuídos, eu não vou conseguir lembrar o nome do pastor que ficou junto comigo, ele era lá de Cuiabá, pastor de jovens. As conversas dele foram muito interessantes porque o tema desse acampamento foi a verdade proclamada e vida transformada disso. Que a base era 2 Timóteo, eu não lembro exatamente onde. O Romilson, o nome do pastor era Romilson. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre, porque é um tema muito importante para a gente como cristão. Às vezes eu gosto de pensar que não tem nenhum tema sobre a Bíblia que a gente não consiga refletir o suficiente para entender completamente. Bom, esse tema fala sobre o entendimento da Bíblia. Nessa carta, Paulo dando orientações ao Timóteo para dar continuidade ao trabalho de Cristo. E nessa carta são muitos e muitos ensinamentos sobre como ser cristão. Eu recomendo qualquer um cristão ler, porque é muito importante, mas continuando. Quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, quanto mais a gente pega um versículo, destrincha ele, começa a estudar, ver as ligações, porque a Bíblia é cheia de ligações, tá? A gente pode brincar que está tudo conectado, não tem nada fora, de Gênesis, Apocalipse, está tudo igual. E é muito interessante porque em um tema desse, verdade proclamada, vida transformada, a gente pode olhar para as nossas próprias vidas e perguntar: a verdade que foi proclamada em nós transformou a gente verdadeiramente em todos os pontos? Temos buscado ser verdadeiramente transformados por Jesus em todos os pontos? E isso foi o que mais bateu de frente comigo, é a palavra como mais base, né? Foi me lutando contra mim durante todo esse acampamento, perguntando: você viveu uma vida transformada? Tudo que você vive é uma vida transformada? O seu coração está transformado? Porque a gente se torna crente, mas ainda tem muita coisa para seguir, tem muita coisa para aprender, porque parece que a gente entra pela porta para entrar para o céu, que é a porta estreita, e parece que o caminho é mais longo que o do inferno. É muito interessante. A gente tem que aprender um monte de coisa para conseguir. Mas é tão importante, é tão incrível, e foi isso que me quebrantou nesse acampamento. Foi algo muito forte, e principalmente a ação do Espírito Santo, porque a gente ouvindo do Nilton falando que esse acampamento aconteceu principalmente por ação do Espírito Santo, e glória a Deus por isso, mas eu sentia, parece que cada coisa que acontecia era o Espírito Santo conversando com cada um. Eu conseguia olhar para os jovens, eu conseguia olhar para as pessoas e ver Deus agindo de alguma forma. E, querendo ou não, isso é a coisa mais linda que a gente pode ver no acampamento como esse. Mas agora a gente vai falar como embaixador, né? Porque a gente é partidário nesse acampamento. Era embaixador versus mensageiros, e sempre tem gincana bíblica. E desde que começaram a organizar os acampamentos da nossa região, nenhuma geração de embaixadores tinha ganhado um acampamento contra os mensageiros, nenhuma gincana. Era só derrota. Quando eu era criança, participava e a gente já perdia já. Então, sabendo desse histórico maravilhoso, nosso querido Sr. Nilton falou, incentivou a gente e começou a estudar com a gente depois de todo o culto, depois do culto de oração quarta-feira. Eu não pude participar, mas eu sei que quem participou teve grande participação, eu estudando em casa. E chegando nesse acampamento eu falei: estamos com um homem muito fraco aqui, não tem uma vitória na minha geração e nem na de antes. Eu falei: agora vamos botar uma diferença aqui. Então, juntei os embaixadores da nossa embaixada, porque não vou fazer isso para das outras, juntamos, depois que acabava a programação, a gente juntava, era meia-noite e pouco, juntava eu, o Renan, nosso querido amigo Danilo, o Tiago, o Josué, o Isaac, e tinha alguns embaixadores da Embaixada do Atlântico. A gente juntava meia-noite, estudava meia hora do livro de Daniel, e teve duas coisas que a gente fez os 2 dias, que eu acordei 5 da manhã, esperei todos os embaixadores levantarem, pegamos junto e revisamos mais uma vez. No primeiro dia não erramos nenhuma questão, e eu vou ser sincero com vocês, não é porque eu gosto muito dos embaixadores ou porque eu não gosto menos da mensageira, mas a pergunta dos embaixadores estava mais difícil, vou ser bem sincero.
A pergunta parecia que era escolhida para os embaixadores errar, mas não erramos nenhum. E quero dar um parabenização especial para o Thiago, porque tinha uma pergunta que nenhum dos embaixadores sabia, nenhum deles sabia, e o Thiago sabia. E graças a Deus, porque as mensageiras só erraram uma. E porque ele não errou aquela, a gente conseguiu ganhar. Então eu fico muito feliz pelo nosso embaixador Thiago, que ajudou demais. E o resto foi incrível, porque a gente chegou antes da gincana, né, um clima de tensão, assim, teve a mensagem, aí a gente ansioso, né, porque, pô, primeira vez que a gente tinha começado ganhando, a gente estava sangue na veia, eu falei, eu vou ganhar essa, a gente vai ganhar essa, os embaixadores pulando, eu não sei se vocês viram os vídeos do acampamento, mas era uma resposta que acertava, parecia que levantava, um monte de criança pulando e gritando, até o nosso ser estava pulando e gritando com a gente, foi incrível esse acampamento. E aí, quando a gente vence no final, isso... eu vou falar sobre a última pergunta, porque foi um clima tenso a última pergunta. Era uma pergunta sobre a quantidade de presidentes e sátrapas, ou presidentes e príncipes que o rei tinha constituído sobre a Babilônia. E aí a resposta era que ele tinha constituído 3 presidentes e 120 príncipes. Então, aí me fazem essa pergunta, perguntando quantos presidentes foram constituídos. E eu tinha decorado esse parágrafo para responder. Porque o nosso embaixador que hoje não pôde estar, que é o José, ele falou, mano, isso aqui é importante. Eu falei, é? Eu falei, então beleza, eu decorei o parágrafo lá. Aí a gente foi lá, eu recitei o parágrafo, dei a resposta e falaram pra gente que estava errado. Aí foi um clima, as mensageiras pulando, os embaixadores falando, e agora? Acabamos, perdemos, agora eu desisti. Aí a gente pegou pela Bíblia, aí graças a Deus o pastor Romilson, que foi o que pregou pra gente, foi lá, mostrou na Bíblia e a gente venceu. Aí foi um pulo, foi uma alegria, foi muito incrível. E aí a gente recebeu esse troféu, a primeira geração de embaixadores que vence. Quero dar uma salva de palmas especial para a nossa embaixada, porque eu sei que todos eles se esforçaram, todos eles lutaram, todos eles escolheram. Renan dando resposta pra gente, o Danilo falando, essa aqui é a resposta. Tiago, parecia um conselho, assim, a gente juntava numa roda depois da pergunta, tinha 3 minutos para responder, juntava nós tudo numa roda e falava, mano, será que é isso? A gente começava a dar resposta e começava a analisar e caía perguntando. Aí eu saía andando, vendo se os outros embaixadores sabiam, mas foi muito incrível. E mais do que isso, eu queria agradecer a Deus que me ajudou a acordar, porque eu orei para ele, falei, Deus, me ajuda a acordar cedo, porque eu quero ganhar esse acampamento. Eu sei que o Senhor não vai me dar a vitória de mão beijada, então me dá força para eu conseguir estudar, assim, para a gente conseguir ganhar. E eu fiquei muito feliz, foi um acampamento realmente abençoador. Saí com testemunho de lá, graças a Deus. E agora, tá, se um ou outro embaixador vai querer falar alguma coisa sobre o acampamento? Danilo, o quê? Esse é o primeiro troféu que temos de embaixadores versus mensageiros e queria dizer que é da nossa igreja, é um troféu nosso. E eu falei para o Senhor que a gente vai montar uma estante nós embaixadores, que a gente vai deixar só o troféu de embaixadores contra os mensageiros. Daqui pra frente não vamos perder mais nenhuma, tá? Obrigado pelo tempo, viu? Valeu.